Olá, tá começando o 171º episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela ExpressVPN e pela Gorilla Shield. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana o Felipe Espósito também tá por aqui, beleza? Tudo certo, Marcos. E aí, como é que vai? Tudo bem, mas eu tô perdidaço no tempo. Eu acho que dos mais de uns 2.500 podcasts que eu já gravei na vida, eu nunca gravei num sábado de manhã. Para tudo tem uma primeira vez, né? Estamos aqui gravando no sábado, você ouvinte vai ouvir na segunda-feira. Mas estamos gravando no sábado, eu espero que quando você ouvinte estiver ouvindo isso na segunda-feira, eu esteja em Los Angeles. Olha não só. No Brasil. Eu também esperava estar em Los Angeles segunda-feira, mas eu não vou estar não. Pois é, eu ainda não posso contar muitos detalhes, mas estarei em Los Angeles a convite da Apple, então surpresas. Terei surpresas pra vocês no episódio da outra semana. Boa. E pra quem te acompanha nas redes, a surpresa vai acabar quando? Pra quem quiser acompanhar mais de pertinho, terça-feira vai rolar algo, então provavelmente postarei nos meus stories. Então, se você é ansioso, não quer esperar, me segue lá no Instagram que estarei postando uns stories mais em tempo real. Excelente, excelente. Quem quiser começar a já pensar o que é, pensa o que tem a ver com Los Angeles, quando o assunto é Apple. E fica no ar aí. Excelente. Eu tô empolgado por você, Felipe. Vai ser uma coisa bem bacana. E na semana que vem a gente conversa, potencialmente, com um convidado especial, que tá descobrindo agora, escutando a fonte, que talvez ele participe, né? Está convidado. Está convidado. Vai ser bacana. Muito legal. Espero ver muitos vlogs e stories e etc. ao longo dessa semana. Bem bacana. Mas vamos lá, começar com os follow-ups nesse sabadão de manhã, que na verdade é segunda-feira para quem tá ouvindo. A gente falou sobre o iPhone Air na semana passada, e o Thiago Ferraz falou o seguinte: fui numa loja da Apple na sexta, que foi logo no lançamento, e aconteceu exatamente o que o Felipe disse. Me encantei com o iPhone Air, incrível de segurar, pegada realmente muito boa, muito bonito. Parece o futuro nas mãos, lindo mesmo. Mas na hora que eu abri a câmera, não tem a opção do zoom de meio X, que eu uso muito, ele falou. Também uso bastante o zoom de 5x no meu iPhone 15 Pro Max, então já parou ali a vontade de comprar. Vou ter que ir de Pro Max mesmo. É o que eu tenho escutado de algumas pessoas. Inclusive, eu já vi uma galera que postou nas redes sociais recentemente, comprei o Air no lançamento, brinquei, tô devolvendo, indo pro Pro, porque não é pra mim. Acho que o Ian Zell mesmo postou no Twitter dele, eu vi mais um pessoal postando também. Que, pra ser sincero, eu já esperava. Ainda mais dessa galera de tech, que é a galera que usa o celular o dia inteiro, que tira muita foto. Então, assim, o Air deve ser super bacana. Eu ainda não tive a chance de vê-lo pessoalmente. Espero ver na viagem, inclusive. Mas eu imagino eu usando. Eu também acharia ele bonitão, mas no dia a dia eu preciso do que o Pro Max ou o Pro tem pra oferecer. Então, eu acho que isso que aconteceu com o Thiago acontece com muita gente. Pois é. Até no ADT mandaram uma pergunta, né, que eu falei isso, que eu tô interessado no Air, etc. E alguém mandou, não lembro o nome da pessoa, desculpa, falou o seguinte: mas e, por exemplo, o lance de só ter a caixa de som mono, sei ali, a caixa de som principal? Ele falou de algum outro problema também. E, putz, eu não sei, claro que no dia a dia, no uso mesmo, seria diferente. A caixa de som não me incomoda, porque eu não uso a caixa de som do iPhone nunca. Eu uso ela com a mesma frequência que eu uso do Apple Watch. Eu não uso, né? É sempre fone de ouvido ou nada. Então, e assim, pra ver, sei lá, story, não preciso de um Dolby Atmos, né, 360, dane-se, né? Então é bom que até uso menos. Vai me repelir, melhora a minha produtividade, né? Mas o que tem nos últimos dias, me dado um pouquinho de pulga atrás da orelha é o lance da câmera mesmo. Que eu sei que eu falei até, eu não viajo muito, eu não tiro muita foto, mas quando eu for tirar, se eu ficar incomodado que o zoom é meio porco, né? Porque ele tem a normal e o zoom dele é o de 2x, né? De 2, isso. Exato. Isso é a única coisa que eu penso, será que passado o efeito novidade, daqui a 8 meses, daqui a 2 anos que eu não troco de iPhone todo ano, será que eu vou falar, cara, eu cometi um grande erro e eu devia ter comprado um Pro, devia ter ficado com o meu 13 Pro Max, né? Não sei, o 13 Pro Max tem mais um. Então, isso tá começando a me dar um pouquinho de pausa sobre a certeza que eu tinha de que eu ia comprar esse iPhone Air. Mas pode ser que eu, na hora, eu não vi ainda, na verdade eu não vi nenhum com as minhas próprias patas. Espero conseguir fazer isso agora nesse fim de semana que eu vou pra São Paulo. Mas
Pode ser que eu emocione na hora, não quer saber, eu vou comprar assim que eu acho mó legal. Dane-se a câmera, não sei, mas eu não tava sentindo isso, agora eu tô. Já é alguma coisa, eu acho. A gente fica com receio mesmo. Eu acredito que tem pessoas que vão usar o Air e vão ser felizes. Eu conheço pessoas que realmente têm o celular porque não dá pra ficar sem celular. Pessoas que tiram foto de vez em quando, que a câmera que tem ali tá bom. Tem muita gente mesmo que tá feliz com o 16E, que também tem só uma câmera. Existe esse público, né? Mas quando o assunto é galera mais de tech, acho que no finalzinho ali, depois que passa, igual você falou, efeito novidade, aí a gente começa a perceber, nossa, a bateria do outro era melhor, né? Nossa, o outro tem mais opções, então talvez faça falta. Pois teve uma coisa que o Marco Arment comentou no Accidental Tech Podcast dessa semana que eu achei, ok, não tinha pensado dessa forma também, né? Que nos reviews, o review geralmente é sobre as impressões a respeito do aparelho, o que é bom, o que é ruim, etc. Mas raramente quem está fazendo o review consegue se colocar nessa posição de pensar a pessoa que vai usar só esse telefone pelos próximos 2 anos, o que vai significar para ela isso? Mais do que só, entre aspas, para quem que é, ou para quem que vale o upgrade, que eu te perguntei na semana passada, né? Eu falei, putz, tá aí. É uma coisa a se considerar, né? Pensa, que nem relacionamento, passado efeito novidade, o que teremos no dia a dia, né? É a mesma coisa com comprar um eletrônico caro, que eu brinquei no ADT na última semana, o preço de meio carro. E aí sim, né? Os problemas, na hora que eles começam a borbulhar, é difícil de ignorar, né? Daí é complicado mesmo. Exato. Então, obrigado ao Thiago por ter mandado esse follow-up bem racional. Emocionou na hora, mas falou, não, tá, o lance da câmera, ele é relevante mesmo, mais do que a gente imagina, pelo que eu tô concluindo aqui meio sozinho, antes de fazer a compra, o que eu acho que é o mais importante. Agora, sobre as ponteiras dos AirPods, que eu falei que as minhas rasgaram, sei lá como, foi do lado esquerdo só. O Rodrigo Rodrigues falou o seguinte, cara, eu também já arrebentei as borrachinhas do meu AirPods Pro 2, comprei um pacotinho com 3 no Mercado Livre por R$30. Super recomendo. Aí ok, melhor que o que? 150 que custa direto com a Apple? Eu acho que em 150 a R$200 o pacotinho da Apple. E é uma opção. Eu sei que existem umas paralelas que elas têm o enchimento igual o que a Apple tá vendendo nos AirPods Pro 3. Eu nunca usei, mas se alguém aqui já usou e quiser compartilhar a experiência com a gente, manda o feedback aí. Tem a marca mais famosa que todo mundo sempre fala é a tal da Comply, que é a que é a principal dessas. Eu tenho curiosidade de usar e eles usam o termo memory foam, né? É espuma com memória, ela molda melhor mesmo e fica no molde, ou conforme o tempo vai passando, né, que você desgasta basicamente nas mesmas regiões ali com as dobras do canal auditivo, ela encaixa melhor. Pode ser que os AirPods façam isso e que as pessoas tiveram tempo, então uma semana, né, o pessoal usando, então que isso possa acontecer também. Agora, eu olhei no site da Apple, custa $10 o set de ponteiras de substituição, 150 conto aqui, que absurdo. Acho que a coisa mais barata que a Apple vende é isso, né? Hoje em dia, provavelmente. Né? Nem o paninho deve ser $10. Não sei quanto custa o paninho, mas não deve ser $10. Não, acho que o paninho é 29. Então, você compra 3 coisas de reserva de AirPods aí. Muito bom. Então, obrigado, Rodrigo, por ter mandado esse follow-up. E a gente tinha comentado aqui há algum tempo sobre como a Apple estava sendo processada por ter feito, aí sim dá para dizer, propaganda enganosa por conta da Apple Intelligence, do anúncio, do lançamento e etc. Era inevitável que alguns processos fossem acontecer. Primeiro de acionistas e depois de consumidores mesmo. E é assim, né? São advogadas que veem a situação e propõem um processo representando os consumidores. É tipo o que o Procon faz, mas não para ganhar uma grana, né? Tirar um troco ali, né? E aí, qualquer consumidor aí rola o processo, etc. Tem ali uma definição, né, de quem que é a massa potencial de consumidores, é feito o acordo, e aí os consumidores que se sentiram lesados por conta disso, dos Estados Unidos, né, levantam a mão e aí eles podem tirar 3 centavos, uma coisa assim, né? Eu lembro que eu recebi um e-mail não faz muito tempo, por conta do PlayStation 2, PlayStation 3, Nossa. sei lá, que eu comprei na Target em 2008. E, você que comprou um PlayStation, sabe que você faz parte do processo coletivo, a gente conseguiu aqui defender o direito de vocês, então mande aqui o seu contato, a gente manda seus 8 centavos. Falei, poxa, muito obrigado, hein? Pode ficar, não se preocupe, né? Então esses são os processos coletivos. A Apple está sendo processada, né? Tem esse processo coletivo representando consumidores, isso foi em março,
E agora ela enviou um documento pedindo para que esse processo seja dispensado, extinto, deixado para lá. Tem um termo que me fugiu aqui, qual que é agora, dizendo que o que as pessoas estão reclamando é sobre o timing de duas funções ligadas a Siri. Eu falei, será que ela vai ligar? Não ligou. Duas funções ligadas a Carangueja. Uma é daquele recurso que tira todos os seus dados do seu contexto pessoal, e outro que são as ações dentro do app com a Carangueja, e que a Apple falou, a gente não adiou, a gente não mentiu, que tá fazendo, vai sair, mas a gente vai fazer com qualidade para proteger os consumidores, veja só, né? Mas tá rolando esse processo e ela tá pedindo, será que cola? Vamos ver se cola, porque até essa questão lá nos Estados Unidos é um tanto diferente como esses processos rolam aqui. Tem muitas essas ações em conjunto mesmo. E o argumento da Apple é esse, é que não é que ela não entregou, é que não tá pronto ainda, né? Algum dia vai vir. Quando? Fica em aberto, mas a Apple vem com esse argumento de que ela tá falando, os dispositivos não estão com defeito, né? Não é um problema. É só que ela anuncia um recurso que está em desenvolvimento e que vai chegar em algum momento. Já quem está entrando em ação contra a Apple argumenta justamente que eles compraram um aparelho com a promessa de que ia ter um recurso que não tem. Que a gente sabe que, de certa forma, é verdade, porque a Apple encheu de comercial, principalmente lá nos Estados Unidos, colocou a Carangueja, a Bella Ramsey. Colocou a Bella Ramsey falando com a Carangueja. Exato, colocou as duas. Elas tinha aqueles comerciais dela pedindo pra ver calendário e, obviamente, nada disso tá disponível até hoje. Ela até apagou esse comercial. Então, vamos ver se vai colar. Talvez role alguma penalização pra Apple, mas como eles também já tiraram as campanhas do ar, agora mesmo com o lançamento do 17, mal falaram de Apple Intelligence na Keynote. Então, talvez também fique por isso mesmo e não aconteça nada. Mas a Apple, obviamente, vai tentar se livrar dessa. Eu espero, não que eu espero pelo mal dela, mas espero que ela seja condenada, porque foi propaganda enganosa. Ela mostrou um comercial com um recurso que funcionava no comercial associando ao novo iPhone, e esse recurso não existia e ele até agora não saiu. Quem comprou esse iPhone foi convencido pelo comercial, cujo único objetivo era mostrar esse recurso ao comprar o telefone, foi enganado. Tudo bem que ela quer fazer, eu também quero. Mas não estava lá. Né? E na época eu falei sobre quando ela tirou o comercial do ar, a culpa não é da equipe de comunicação, recebeu o briefing, fez o comercial divertidinho, como sempre faz, para botar um recurso que a equipe de comunicação também não sabia que ia atrasar, que até agora, setembro, quase outubro de 25, o recurso não está no ar ainda. Né? Então, foi a ansiedade de mostrar o negócio, tentar garantir que não estava atrasada no mundo da IA. Ó, que ironia, né? Um ano depois ainda não saiu o recurso. E acho que isso é a definição de propaganda enganosa. Né? Mais do que, por exemplo, o pessoal fala que o negócio do iPhone com a caixa de som, com o carregador lá é venda casada. Na lei mesmo, não é. Mas dá para, se você quiser, entortar um pouquinho, puxar um pouquinho. E eu lembro, na faculdade de publicidade, a gente tem aulas envolvendo legislação e aprende na legislação o que significa venda casada justamente e propaganda enganosa justamente por quê? Não fazer isso. Saber até onde pode ir, até onde você pode exagerar uma verdade antes ela virar mentira e a empresa para a qual você está trabalhando ser processada. Né? E o que ela fez foi propaganda enganosa, sim. Né? Não existe outro jeito de olhar para isso, porque era o único recurso promovido para vender um telefone novo. Já saiu o telefone mais novo e ninguém tem esse recurso. Então, não foi de propósito, mas não tem desculpa. Foi um erro que ela cometeu, um erro caro de imagem, e espero também desse processo, porque isso é inaceitável, isso não pode acontecer. O tamanho da Apple, não é empresa de fundo de quintal, né? Eles sabem qual é a regra do jogo, né? Não pode acontecer, não. O pior é isso, né? Saber que é uma empresa do tamanho da Apple que, primeiro, não conseguiu entregar o recurso até hoje. Eu lembro, esses dias eu tava revendo os vídeos do anúncio dos Macs M4 e todos começam com Hello, Apple Intelligence. Nada do que eles mostraram também tá disponível, né? Exceto o básico do básico. E a empresa do tamanho da Apple fazer essa porquice de promover algo que não tava nem pronto internamente. Aí agora tem aquele discurso do Craig Federighi, não, é que tinha a versão 1, mas ela não era boa, a gente decidiu fazer a versão 2. O que a gente sabe por fora é que não tinha nada pronto mesmo, né? Mas eles têm que ficar com esse discurso que não estava do jeito que a gente queria, a gente adiou para melhorar mais.
Mas que ficou feio toda essa situação, ficou, né? Sim, e quer saber? Todo ano provavelmente é assim. É tanta coisa, tanta ponta que tem que juntar e dar certo numa data específica que é óbvio que quem está trabalhando no iPhone não tem a certeza que o iPhone vai ficar pronto, quem está trabalhando no iOS não tem a certeza que o iOS vai ficar pronto, ou nem que o iPhone vai ficar pronto, quem está fazendo a campanha não sabe dos dois também. É muita coisa para combinar e funcionar, né? Mas esse é o desafio, esse é o trabalho, né? Esse é o desafio. Então, se o negócio não tivesse pronto, tudo bem que você filmou, que pena, não bota no ar. É assim, você acha que vai sair no mês que vem, você arrisca de falar nesse mês que vai sair no mês que vem. Você não tem certeza, né? Não foi a primeira vez. A gente pode falar sobre AirPower, tem um bando de coisa que a Apple anuncia e acaba atrasando. O iPhone branco lá, que demorou um monte para sair também, né? Isso acontece. Mas tem um custo para quando isso acontece, né? São erros e existe a punição e as consequências dos erros. Não dá pra falar, não, tudo bem. Tem gente que comprou, porque viu esse anúncio e essa pessoa tem que ser ressarcida, sem dúvida alguma. O que me deixa... é que assim, na hora de fazer o processo também, o argumento legal é sempre muito exagerado, né? Eu tenho certeza que vai ter argumento de que nossos clientes não estão dormindo, estão preocupados, eles foram enganados, né? Danos morais, porque eles não vão confiar mais em ninguém, e etc. E a Apple falando, né, que o iPhone não tem defeito. Então, provavelmente o argumento fala que os iPhones são defeituosos, porque eles não têm... Assim, é muito... Quando o exagero é muito, quem for julgar vai falar, cara, não, pera, não é assim também, né? Aí favorece um pouquinho a Apple, mas o sério da questão é propaganda enganosa. Não tem outro jeito de olhar racionalmente pra isso e falar, não, vocês só deram azar. Não é por aí. Pelo menos eu acho que eles aprenderam, porque com base nas keynotes desse ano, deu pra ver que eles estão anunciando realmente o que tá pronto, o que dá pra mostrar. Não vimos nenhum recurso que, tipo, ó, esse aqui vai chegar em abril do ano que vem. Não. Uhum. O que eles mostraram tá na mão já de todo mundo com as versões atuais. Total. O que me dá a esperança de que lá pra abril do ano que vem tenham coisas novas que ela vai anunciar, que ela não tinha anunciado porque não tinha certeza que dava pra lançar, né? Esse é um bom ponto. Tudo que a gente viu na WWDC já tá aí. Se não tiver ver tudo, tem uma exceção pra provar a regra, assim. Então, foi uma boa lição, né? E aí vai ser legal se tiver mais coisa, especialmente de IA, que eu curto, especialmente para macOS, que no iPhone eu não me importo. Aí vai ser bacana. Agora, um outro follow-up que pintou nessa última semana de coisas regulatórias, essa regulatória / processo, é tudo meio junto, né? Foi na Europa que a Apple, ela tá se vendo cada vez mais sem opções, quando o assunto é o DMA, né, o Digital Markets Act, aquele pacote de regulamentações que vem sendo implementado em etapas para, na visão da Europa, promover um ambiente competitivo mais nivelado. E já aconteceu, por exemplo, ter que abrir a App Store lá na Europa para permitir App Stores paralelas, permitir sideloading, instalação de aplicativo a partir da web. Dá para fazer lá. Estão fazendo? Parece que não. Mas agora dá para fazer. E existe, a Apple tá com esse vai e vem, foi multada em €500 milhão, está recorrendo dessa multa, e ficou com aquele vai e vem, e ela definiu as regras, a Europa falou, beleza, as regras a princípio estão aceitas, mas a gente vai consultar desenvolvedores, as empresas, as partes interessadas, para ver se vocês de fato estão fazendo uma coisa que fomente a concorrência que a gente quer que fomente. E aí, na semana passada, acabou o prazo para devs mandarem, era um formulário que eles tinham que mandar, dizendo o que eles achavam, dá para imaginar o que eles disseram que eles acham, e a Apple, nessa semana, né, quarta para quinta para sexta, publicou um documento, um artigo lá no newsroom dela, entrou em contato com sites também, saíram alguns sites, saiu no 95Mac também, junto lá ao embargo, com entrevista e declarações até um pouco mais pesadas do que estão ali no documento que ela falou, que ela quer que a Europa abandone, né? Pediu para drop a DMA, falando, você não quer deixar isso para lá, gente? Que bobagem. E a Europa, óbvio, falou, não, é óbvio que não, né? O representante da Comissão Europeia falou, a Apple brigou cada linha, cada ponto, cada letra da lei até aqui. Zero surpresa que eles vão fazer isso, zero surpresa que eles estejam a fim de enroscar ainda mais o processo. A gente não tem nenhuma intenção de abandonar o DMA porque a Apple quer. Então,
a chance é muito grande de ela ter que seguir abrindo do jeito que a lei pediu e não do jeito que ela e os advogados acharam de fingir que estão em cumprimento lá, só que não, né? É o que a gente sempre fala aqui, a Apple sempre vai brigar porque ela perder abre precedentes para ela perder em outros lugares. Então, Estados Unidos, aqui no Brasil a gente sabe que ela também está numa disputa que está muito perto de ser forçada a abrir o ecossistema. Então é óbvio que ela vai sempre brigar. Ao mesmo tempo, ela vem com esse argumento curioso de que, por conta disso, ela não pode lançar certos recursos pelas incertezas da legislação. Então, na União Europeia mesmo, até hoje, não tem o espelhamento do iPhone. O recurso de tradução dos AirPods, que foi anunciado recentemente, também não funciona na União Europeia. Quer explicar por que não funciona, para o pessoal entender o que rola? Então, a Apple, claro, né, fala que é tudo pela questão de como que, se eles fossem forçados a abrir esse recurso, poderia ser um problema para os usuários, a segurança. Mas a verdade é que, tal qual a Apple Intelligence, na época que a Apple falava que não vai ter na União Europeia, que a União Europeia é malvada, mas a Apple Intelligence só funcionava em inglês nos Estados Unidos. Com a tradução dos AirPods é meio que parecido. Não funciona porque ainda não tem suporte aos idiomas europeus. Acho que tem um ou outro lá, mas em geral é inglês, tem português do Brasil, mas ainda não tem suporte para vários idiomas europeus. Então também me parece que a Apple aproveita isso para ganhar tempo para ela, né? Olha, não está disponível que a União Europeia é malvada. Daí daqui 6 meses, quando os idiomas estiverem prontos, resolvemos aqui, conseguimos fazer e está disponível. Então eu fico meio cético com esse argumento da Apple. E eles vieram com uma cartada nova, né, nessa última vez que eles deram a declaração, que foi sugerir que pode ser que até novos hardwares não cheguem na Europa ou cheguem com atraso por conta das questões do DMA, o que realmente me parece mais a Apple ameaçando tanto a Europa quanto os usuários, tipo, vocês ficam de graça aí, a gente vai parar de lançar as coisas para vocês. Na prática, eu duvido que a Apple vai deixar de ganhar o dinheiro dela na União Europeia. Ela não vai fazer isso. Mas dá pra ver que eles tentam todos os argumentos para falar, olha como vocês vão ser prejudicados com essas decisões da União Europeia. E é óbvio que a União Europeia responde com, para com isso, a gente não vai voltar atrás porque você tá querendo. Então, essa briga ainda vai longe, mas eu sinceramente não vejo a Apple ganhando em nenhum lugar. Eu acho que é uma briga perdida que ela vai conseguir ficar enrolando por mais algum tempo, como ela tem feito aqui no Brasil, que sai decisão, daí ela recorre, aí adia, mas é uma briga perdida. Isso de produto foi ameaça, e o que ela falou foi, a gente não tem planos e nem expectativa de adiar lançamento de produtos, mas pode acontecer. Agora, esse é o lance do DMA. Também teve uma outra coisa na Europa nessa semana, que a Alemanha reforçou um coro de impedir que não só a Apple, mas as Big Techs, as Big Four, as empresas americanas grandonas de tecnologia, não tenham acesso a um sistema compartilhado de informações financeiras que vai ser implementado lá na Europa. É mais do que um Open Banking Plus, assim, né, para desenvolvedores poderem pegar as informações que forem compartilhadas, óbvio, né, o cliente tem que dar permissão para disponibilizar isso e trazer para o aplicativo, colocar função, etc. E a Alemanha quer que empresas tipo a Apple não tenham acesso a isso. E a Apple falou, peraí. A concorrência é fomentada de uma forma livre e justa, mas só quando convém para vocês? Que lei é essa? Né? Vocês não estão enchendo o saco para nivelar o território? Aqui também. E outra, se vocês impedirem a tecnologia de acessar isso, são os bancões, que são quem dominam esse pedaço do setor que vocês querem promover a concorrência, que vão seguir dominando. Vocês não querem olhar melhor para isso? Mas nesse momento, parece inclusive, a matéria, acho que foi a Reuters que apurou, e falou que tá com muita cara de que, de fato, as grandonas americanas de tecnologia não vão ter acesso a esse novo ambiente. É curioso isso, até porque recentemente a Apple, faz uns meses já, mas eles até anunciaram uma API nova que os bancos conseguem integrar o wallet. Já tá, acho que nos Estados Unidos, em alguns lugares da Europa já tá funcionando isso. Então, pra Apple, se ela tivesse acesso a essas informações, acredito que dava pra trabalhar em alguma coisa em cima. Mas é bem interessante ver que a Alemanha olhou e falou, não vai, né? Tá fora da festa, não foi convidada. Exato, e vai ser mais curioso ainda se de fato eles ficarem bloqueados mesmo. É uma lei que tá faz 2 anos conversando, vai levar mais 6 meses pra sair, ainda vai ter muita briga também nisso. A hora que sair vai ter, blá blá, a gente sabe, né? Até 2030 o povo vai estar brigando com isso ainda, mas nesse momento parece que
o DMA não vai se aplicar ao novo sistema de compartilhamento de financeiro, os dois sendo da Europa, o que é bem irônico, para dizer o mínimo. Agora a gente vai falar sobre uma outra confusão que a Apple se meteu nessa última semana envolvendo o Apple TV Plus, mas antes de falar sobre isso, a gente vai agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando a fonte e que segue oferecendo um mês de graça para você experimentar o serviço e depois, se você assinar o plano anual, 3 meses de bônus no fim desse ano em expressvpn.com/afonte. Se você é assim como o Felipe, costuma pegar voos ou está para pegar um voo, você vai ter que usar VPN para proteger os seus dados, a sua conexão, né? Porque no avião você paga pela internet e ainda assim os seus dados pagam o resto, né? Então os sites que você acessa, o seu dispositivo, aí junta com outros dados, sabe quem é você, de onde você está indo, para onde você está indo. Aí o Felipe vai acessar lá sem VPN no avião, vai aparecer propaganda sobre Los Angeles, porque afinal dá para saber que ele está indo para lá por conta do avião, né? Então você tem que proteger seus dados, a sua conexão, as suas informações, a sua vida, né? E você faz isso com a ExpressVPN, tudo fica criptografado e nem ela sabe o que você está fazendo com a conexão, os seus dados, né? E para streaming isso é bacana também, porque dependendo do país que você rotear os seus dados e a sua conexão, quando você for se conectar, tem mais de 100 países que a ExpressVPN oferece servidor nesses países, você vê o catálogo desses países, que é diferente do catálogo que tem aqui no Brasil. Então, para você ter uma conexão, eles investem muito em velocidade, então ela é rápida, é estável, segura, e para ver mais web afora, faz o seguinte, vai em expressvpn.com/afonte, vê como é fácil colocar no iPhone, no iPad, no Mac, na Apple TV, como eu uso todo dia aqui em casa, até no roteador de casa direto se você quiser, e se você assinar o plano anual, no fim desse ano você usou por um mês, depois você pagou por um ano, tem 3 meses de novo de graça em expressvpn.com/afonte ou usando o cupom afonte no checkout ou clicando aqui na descrição para cair com o cupom aplicado. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio de mais esse episódio do A Fonte e pelo apoio a toda a Gigahertz. Valeu, ExpressVPN. Vamos lá. A Apple estava para lançar na sexta-feira, na última sexta-feira, era para estar no ar já, uma série que chamava The Savant, que tinha a Jessica Chastain e ela ia se infiltrar no submundo da internet para combater grupos violentos que tinham a ver na história com a extrema-direita. E parece até que um dos episódios envolvia o Charlie Kirk, que foi assassinado faz umas semanas lá nos Estados Unidos. E aí, sem avisar ninguém, nem o elenco, porque a Jessica Chastain também foi pega de surpresa aparentemente com isso, a Apple adiou, então não está cancelada a série, mas adiou o lançamento da série, não contou para ninguém, não confirmou na época. Quando saiu, descobriram que ela tinha sumido com a data de lançamento, os materiais promocionais, etc. Perguntaram para a Apple, falaram assim, depois da gente olhar com cuidado, a gente decidiu adiar o The Savant, a gente agradece a sua compreensão e espera poder lançar essa série numa data futura. Então, ela preemptivamente evitou, e a gente sabe que irritar a extrema-direita nos Estados Unidos agora não é a coisa mais inteligente de se fazer, porque está lá o chefe deles na presidência. Então, a Apple resolveu cumprir previamente com um pedido e um favor ali para não se complicar por conta de uma série. Né? E aí, Felipe? A Apple fica em maus lençóis justamente porque a coisa lá tá bem complicada. Qualquer manifestação contra, a gente tem visto até comediantes bem famosos lá que se manifestam contra e tira o programa do ar, daí depois tem... Tá complicado. E aí você tem, no caso da Apple, o Tim Cook, que mantém essa relação com o Trump para não levar uma tarefa nova cada fim de semana. Trump, não ouça isso antes de eu entrar nos Estados Unidos na segunda-feira, pelo amor de Deus. Mas a situação é tensa, então é triste que isso está acontecendo, né? Ter que adiar uma série que parece ser interessante por conta do cenário atual lá, com medo de levar uma retaliação. Mas pensando do lado da empresa, a gente entende o porquê que eles estão fazendo isso. E a atriz ficou bem chateada, né? Porque, como você falou, ela também foi pega de surpresa. Depois ela falou que não concordava com a decisão da Apple de pausar o lançamento da série, que valoriza a parceria, elogiou e tal. Mas, ao mesmo tempo, deixou essa crítica aí por conta do adiamento inesperado. Vamos ver agora quando que vai sair, mas pelo jeito, até pelas respostas evasivas da Apple, me parece que eles vão segurar por uns meses, né? Eu lembro quando a Apple ia lançar um filme chamado The Banker, logo no comecinho do Apple TV Plus, que também deu um bafafá de bastidor, questão de abuso, etc.
E ela adiou indefinidamente, no fim das contas foram né? Foram 3 meses que a série foi adiada, né? E a Jessica Chastain publicou uma declaração dela grande, falou assim, putz, a Apple tem sido parceira, tem sido muito bacana, mas, cara, faz 5 anos que a gente tá fazendo essa série, e nesses 5 anos teve o ataque lá à capital dos Estados Unidos, teve o planejamento de sequestrar a governadora de Michigan, que é democrata, teve o assassinato de um representante de Minnesota, também democrata, o ataque ao marido da Nancy Pelosi lá, que também é democrata, e não teve nada disso, né? Aí agora que foi coisa horrorosa, óbvio, o assassinato lá do Charlie Kirk, então, e ela coloca isso. Teve um bando de problema que veio dessa direita, que está sendo tratada na série, e ninguém falou nada, né? Ela não está muito feliz com essa história, e ela fala, né, a gente vai negociar aqui, não concordo, vamos ver o que vai acontecer. A decisão de pausar o lançamento por agora é por agora. Eu estou aqui com a esperança ainda de que isso seja lançado no futuro. Então, é mais... Isso cai junto da situação toda de que o Tim Cook está lá, né? Dá o presentinho de ouro pro Trump, vai com ele a reboque para as reuniões, para os lugares agora, para poder aparecer lá, sair na foto, etc. Então, a gente vai falar mais sobre isso no final do episódio, quando o assunto é chip também, né? A Apple tem que tomar cuidado para uma série não causar uma retaliação que ela tenha que pagar por importação de iPhone de chip, porque é assim que funciona a chantagem da máfia, né? Então ela tomou o cuidado que, infelizmente, é tosco isso, mas ela acabou tendo, que ela sabe que ela tem que tomar. Né? Exato, é tosco, é triste, mas é o que ela precisa fazer no momento para defender a empresa. Pois é. Agora uma outra, isso não é uma polêmica mais tranquila, tá? Aliás, Felipe, como é que tá seu iPhone? Tá com riscos? Ainda não. O meu está inteiro. O William me disse que já viu um risquinho na tela do iPhone dele. Na tela? Putz! Na tela. Ah, não. Pra quem tem um iPhone Pro, viu logo, que estava ligado com isso, viu logo no primeiro dia do lançamento lá na China, o iPhone na parte de trás dele, eu falo que é o cartão de crédito ali nas costas do iPhone, com uns riscos e também ali em volta do platô da câmera riscado também. E a Apple falou, não sei nem como definir isso, né? Tem 2 situações. Ela falou que uma é normal e depois explicou a outra. Então, a gente vai tirar as conclusões aqui. Né? Ao longo dos dias, logo depois do lançamento, o pessoal notou que tinha esse lance desses riscos na carcaça mesmo do iPhone e que no platô da câmera, na quina dele, que é um ângulo reto, também dava pra se você arranhasse, arranhava. Basicamente é isso, né? E aí o Jerry Rig Anything, Everything, o cara que tortura iPhone lá, ele falou, então, putz, na quina isso pode acontecer mesmo, porque lá o processo de anodização, na quina não pega muito bem. Aí logo depois saiu o iFixit com uma desmontagem também, e olhando lá para baixo do microscópio, o que acontece quando você rala ali também, né? E todo mundo explicou uma coisa que depois a Apple explicou com menos palavras também, que é o seguinte. Na quina, mesmo o ângulo ali, reto, 90 graus, ali não tem o que fazer, porque o processo de anodização do alumínio, ele basicamente descasca e dá para fazer lá de um jeito que descasca na cor que você quer, para ele ficar com esse aspecto. Então, é o alumínio daquela cor, não é uma tinta, basicamente. Eu tô reduzindo muito aqui, tá? Então, pode ter uma coisa ou outra errada aqui, mas o ponto é esse, né? Então, fica o alumínio colorido, não é que ele está tingido, né? Então, isso é uma coisa. Mas na quina, quando você passa ali, esse processo de anodização, ele pega diferente. Eu vi o John Siracusa comparando com, por exemplo, você tentar pintar uma quina, né, com tinta na quina ali. Sai mais fácil a tinta, né? A parede ainda tá branca, mas sai mais fácil ali. O problema é que aí sim, fica o que está embaixo, é o alumínio cru, né? Na cor do alumínio mesmo. Então, isso é uma coisa. A Apple falou, putz, nessa quina não tem o que fazer. Isso pode estar mais suscetível a ligeiras, aqueles eufemismos que a Apple usa, né? O resto, no corpo mesmo, a carcaça do aparelho, ela falou, esfrega que sai. Não é um problema, não está arranhado, não está descascado. Isso aí ela é uma transferência de material, outro eufemismo que eu achei divertido, né? Do carregador, por exemplo, para lá, da chave para lá. Se você passar um pano, passar o dedo, aí isso vai sair. Mas parece que no platô da câmera vai ser o gate desse ano e nem ela refutou. Falou, não, putz, isso é isso mesmo. Toma cuidado, isso acontecer, puxa que pena não. Então, né, o que eu fiquei pensando é que, assim, teve todo ano, quando lança um iPhone novo, sempre vai ter a galera que vai tentar destruir, riscar, dobrar, entortar, passar por cima do carro.
Mas eu acho que se a Apple talvez tivesse só esquecido essa história, deixasse o pessoal falando sozinho, eventualmente essa história ia morrer. Porque é algo que tem todo ano. O pessoal quer tentar descobrir o próximo problema do iPhone. Mas ela ter respondido, de certa forma, até reacendeu uma história que já estava passando ali. Ah, é verdade, né? O pessoal tá falando que o iPhone risca. Então, tem essa explicação dele sobre a quina, que faz bastante sentido. E eu acho até por isso que eu comentei no outra fonte, inclusive, que o iPhone 17, o Pro, ele é um pouquinho mais curvadinho na traseira do que era o 16. Talvez ele já é mais curvadinho para conseguir pegar essa anudização melhor na quina do iPhone mesmo. Porque daí ali no platô, no bump da câmera, realmente você passa o dedo, é bem pontudo, é bem reto, é bem abrupto, assim, ou diferente da lateral do celular, que é mais curvadinha. Então faz sentido isso. Mas na prática mesmo, o meu é o prata, então mesmo que riscar, eu acho que eu não vou perceber com tanta facilidade. Mas ninguém vai ficar esfregando chave e jogando iPhone no chão de propósito pra ver até onde ele risca. Então, eu acho que o meu problema é que não vai afetar grande parte das pessoas que têm os novos iPhones. Também acho que não. Teve o lance das microabrasões, a gente lembrou disso no ADT dessa última semana também, do iPhone Jet Black, que eu tive e acontecia, e aí que eu cheguei a essa conclusão, né? Nossa, tanta coisa pra preocupar, isso aconteceu, puxa que pena, não sigamos em frente, sabe? É impossível você manter uma coisa que você usa e pega e guarda e põe nos lugares todo dia na mesma condição de quando sai da caixa. Tem uma solução pra isso, não tira da caixa. Tirando isso, você tá usando, não tem o que fazer, né? Cara, eu vi no Threads esses dias um post que me irritou tanto, que era uma pessoa que eu nem conheço, e ele falando assim, eu comprei um iPhone novo e como eu gosto de conservar, eu tô usando Assistive Touch pra nem apertar o botão. Eu falei, cara, pra que você gastou 10 mil reais no celular, você não vai nem apertar o botão? Aperta! É pra apertar, é pra usar, é pra desgastar, né? A vida é muito mais leve quando você se desapega das coisas e só usa elas. Fica muito mais fácil, eu recomendo. Sim, é assim, com cuidado. Não é assim, tanto Claro. faz, né? Eu vou usar com os pés no chão de asfalto. Não, você toma cuidado. Óbvio que você toma cuidado. Mas, arriscou. Que pena. Não, então também acho, eu falei isso lá faz tempo, né? Assim, eu tenho uma lista finita de coisas com as quais eu consigo me preocupar ao mesmo tempo. Esse saiu da lista. Se riscar, riscou, né? Eu arrumo ou não arrumo, tanto faz. É a vida. Uma hora vai trocar mesmo. Exatamente, né? Então, o resumo da ópera tem sim a chance de, em volta da câmera, riscar. E a gente até, o Rambo usou esse termo, virou o título do ADT, que logo logo vai aparecer uma camisinha de platô, né? Que vai ter ali um bumperzinho, um protetor, uma coisa assim, só no platô. E a gente vai falar isso no ADT também, mas o Vitor mandou, previsão do Rambo já chegou. Tá aí a tal da camisinha de platô e é um acessório que é um vidrinho 3D, né? Ele tem ali o formatinho para você colocar em cima do platô da câmera, encaixa bonitinho ali e pronto, tá protegido. Então, para quem estiver muito preocupado com isso, já tem solução. É só um vídeo, não tenho nem link para dar para vocês, mas procurem nos, como é que chama lá? Os Shein, o outro que eu sempre esqueço o nome. Shopee, vocês vão achar esse negócio, certeza. Tudo bem, agora eu falei que a gente ia comentar daqui a pouquinho sobre chips, né? A gente sabe que o governo americano forçou uma venda de 10% da Intel para ele, em troca de manter lá o CEO no cargo. Que empresa bonita que você tem aí, seria um problema se acontecesse alguma coisa, né? Então, eles deram porque já iam ganhar o dinheiro de qualquer jeito, o dinheiro que eles iam ganhar representou 10% da Intel, está agora na mão do governo americano. Então, é claro, o governo americano vai tentar valorizar a Intel, né? Uma das coisas que saíram nessa última semana que aconteceu, isso foi assim, earlier in the year, é a única coisa que a gente sabe, né? Um relatório que falou que o CEO da Intel, que é o Lip Butan, conversou com o Tim Cook para tentar fazer a Apple investir e tentar uma reaproximação entre a Apple e a Intel. Sabe que a Intel forneceu os processadores para a Apple por muito tempo, ela começou a pisar na bola, começou a atrasar o desenvolvimento, o roadmap de processadores dela, os ganhos entre versões não eram muito grandes também, e isso começou a afetar o calendário de lançamentos dos Macs, né? Ao mesmo tempo, a Apple adotou um chip de DVD player da Samsung para o primeiro iPhone,
que era a ARM, começou a dar certo, ela começou a fazer os próprios chips dela e dando o que deu, ela percebeu que valeria muito mais a pena. Passou para iPad, depois para Macs também, fazer só os processadores dela. A ARM, arquitetura completamente diferente da Intel, que é o x86, e a Apple abandonou a Intel. Não foi só a Apple que abandonou a Intel nos últimos 10 anos despencou em qualidade, em confiança. Ela só virava notícia quando era para anunciar que ela estava trazendo uma arquitetura nova, um Lake novo, só problema, né? Saiu, o CEO, que era o Pat Gelsinger, entrou esse Lip Bhutan, ele cortou um monte de projeto, um monte de coisa para focar. Nesse meio do caminho, a Intel vendeu lá a parte de chips dela por $1 bilhão para a própria Apple, né? Teve isso também, ela já tem uma certa ligação aí de passado por conta disso. E a Intel agora falou, a gente quer reaproximar. Antes de ser demitido, o Pat Gelsinger falou que a Intel poderia passar a fabricar chips, inclusive a ARM, para outras empresas, inclusive a Apple. Então eles já estavam meio de olho em tentar recuperar de alguma forma esse mercado. Mas junto desse tour que a Intel está fazendo para tentar revitalizar, pelo menos ter grana para revitalizar a empresa, então a Nvidia vai investir uma grana nela, o governo americano pegou os 10% lá para ele, eles tentaram também conversar com a Apple. E aí, Felipe? Apple Silicon Intel Inside em breve, você acha? O Mac vindo com adesivinho, né, de Intel Inside. Já pensou? Não é impossível dessa parceria acontecer, é claro. Mas já faz tempo que tem essas conversas, né, que a gente fica escutando, a Intel quer fazer chips ARM, a Intel quer conseguir a Apple de volta. Novamente, o que saiu agora é uma conversa em estágio inicial, não tem acordo, não tem negociação, é só uma conversa para, vamos ver, né, vamos negociar ali, mas não tá nada em estágio avançado, não tem previsão, ninguém sabe se vai mesmo acontecer, mas só a notícia já fez as ações da Intel subirem, acho que subiu 5%, 6%, se eu não me engano, logo depois ela bateu 8%, depois nivelou em uma alta de 6%, o que foi muito bom para ela, né? Pra Intel, com certeza, como você falou, ela vinha numa queda constante, dando problema, e é um jeito da Intel conseguir recuperar, né, já que as pessoas estão fugindo dos chips Intel, que eles façam a fabricação desses chips ARM para outras empresas. E tem um outro ponto também, que aí entra até a questão do governo americano por trás, que para eles seria muito bom ter a Apple fazendo chips ali junto com a Intel dentro dos Estados Unidos. A gente sabe que o Trump está tentando trazer a produção de tudo que ele conseguir localmente para dentro dos Estados Unidos, então se essa parceria der certo, pode ser que a Apple consiga fazer mais chips lá dentro da casa dela e, por consequência, até negociar mais alguma isenção de tarifa ali com o Trump. Então, seria bom para todo mundo ali se funcionasse. Mas, de novo, é um negócio muito incerto, não tá nem perto de sair um acordo desses ainda. E o que é interessante é que depois, logo que saiu essa notícia, a Intel bateu nos 8% de alta, depois nivelou em 6%, e a Apple caiu 1%. O investidor fala, o quê? Vocês estão loucos? Vende. Pois é. Não quero ter nada a ver com essa história. Então, só por rumor, né? É curioso isso. Rumor não, e a Bloomberg faz isso, né? O que eles fazem? Eles publicam a notícia para quem assina, custa milhares de dólares, e depois de 5 minutos sai para o resto do mundo. Então, você vê nas matérias que falam, né, as ações da Apple subiram, sim, porque no intervalinho que teve entre eles lançarem para os anunciantes e publicar, o mercado já reage, já é isso que justifica, né? Ter acesso à informação ali logo de primeira. Então, as ações da Apple caíram, e aí a gente viu, e esse é só blá 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 por enquanto, né? Mas é provável que a Apple tenha agora que se reaproximar da Intel, porque o governo americano faz parte de 10%, dono de 10% da Intel, e o peso que ele vai ter sobre o que acontece com a Intel vai corresponder muito mais do que 10%, né? Teve aquela carta hilária que a Apple publicou, que a Intel publicou, o governo comprou aqui os 10% da empresa, eles não vão ter poder de decisão, poder de voto, informações privilegiadas a respeito da empresa. Eu falei, cara, faz-me rir, né? Ou vocês são muito ingênuos ou vocês estão mentindo, mas não é isso que vai acontecer, né? E nessa semana também, depois de... A gente tem visto, desde o lance das tarifas lá de abril, o Trump ameaçar, mas nunca fazer uma tarifa especial envolvendo processadores. Então, primeiro, teve lá o negócio da China, exceto processadores de computador, de smartphone, porque processador de smartphone, o Howard Lutnick, que é outro doido, ficou, né, que é o que falou também que os Estados Unidos iam fazer iPhone, milhões de pessoas apertando parafusinhos, imagina que lindo que vai ser, ele falou isso. Então... Ele falou que ia ter uma tarifa especial de semicondutores que ia ser anunciada já. Isso foi em abril. Não foi anunciado até hoje, né?
Quando foi lá o Tim Cook dar o presentinho, o tributo de ouro pro Trump, o Trump lá falou, a gente nem conversou ainda, mas tô pensando em botar tipo uns 100% de tarifa de chip. Acho que 100%, exceto para empresas que forem investir nos Estados Unidos. Então a Apple, por exemplo, que está investindo, para ela vai ter isenção. Mas a empresa que ele fala assim, a empresa ela tem que comprometer, ela não precisa nem estar fazendo, ela tem que comprometer a fazer, mas tem que fazer. Se ela não fizer, ela ainda assim vai ter isenção. Mas assim, aquela salada de palavras que ele sempre fala, eu coloquei na matéria que eu vou deixar aqui na descrição a fala inteira dele. E foi engraçado porque quando eu estou escrevendo, tem o Grammarly, né? Que ajuda a pegar um erro de digitação, né? Ajuda ali na hora de escrever. E geralmente eu escrevo um texto de, sei lá, 400 palavras, tem tipo 3 sugestões. Troca isso por isso. Esse eu fiz, tinha, sei lá, 22. Falei, nossa, o que aconteceu? Eram todas da fala do Trump. Porque não faz o menor sentido gramatical que esse cara fala. Falei, então tá. Aí eu não mexi em nada, né? Óbvio, porque tem que dar o quote verbatim, né? Enfim, né? Ele falou isso e foi lá, sei lá, faz um mês esse negócio do presente de ouro lá. Nessa última semana, ontem na verdade, ontem não, né? Sexta-feira, na verdade, vamos facilitar aqui para todo mundo. Teve 2 notícias. A primeira é que o governo americano estava considerando colocar uma ordem de 1 para 1. Então, a empresa que quiser importar chip dos Estados Unidos tem que fazer um chip nos Estados Unidos também. E senão vai ser tarifada e não falaram quanto que era a tarifa, né? E a outra medida, isso foi no finalzinho do dia que a Reuters reportou, é que o governo do Trump está considerando anunciar uma tarifa por chip. Então, dependendo da quantidade de chips que tiverem no eletrônico importado, isso vai aumentar a tarifa em X% proporcional aos chips, né? Aí fica a questão, a Apple vai estar isenta? Ela não vai estar isenta? Porque os incentivos do governo americano mudaram agora que ele é dono de 10%, mas é dono da única fabricante de chips do nosso hemisfério, do Ocidente, né? Então isso vai entrar muito na conta. A acionista da Intel pode ficar feliz pelos próximos 3 anos e vende rapidinho depois que ele sair do comando, porque eu não aposto que isso vai continuar nessa sei lá, o momento estatal venezuelana da Intel, e a Apple está bem no meio do caminho, né? Então eu aposto que ela vai ter que, de alguma forma, favorecer a Intel daqui para frente, que é o problema, né? Porque a Intel é x86. Exatamente. Então, de novo, aí que entra, né, a possibilidade da Intel fabricar os chips ARM, mas mesmo assim é complicado porque é isso que você falou. A Apple, se o Trump bater o martelo, falou, vai ter que fazer aqui. Eles vão ter que dar um jeito de fechar essa parceria. É bizarro pensando o que está acontecendo nos Estados Unidos agora. Até isso da tarifa, né? Ele falou, tipo, eu acho que eu vou pôr 100%. Aí ele fala, aí depois a tarifa não entra. Aí depois entra metade. Aí depois ele bota a tarifa, mas daí ele inventa alguma coisa para isentar meio mundo da tarifa. Que com a Apple, né, foi assim. Ele sempre vai ameaçar, se o Tim Cook não fizer aqui, vai levar tarifa. Aí o Tim Cook vai lá, dá o presentinho de ouro, fala que vai fazer um investimento que já estava planejado há não sei quantos anos, e ele fala, tá bom, pra Apple não tem tarifa, hoje, amanhã talvez tenha outra. Aí o ciclo volta, e parece que é assim, né? Todo mês a mesma coisa vai se repetindo. Nossa, amanhã já não tinha essa tarifa? Tá uma confusão, mas cenas para os próximos capítulos, e vão ter muitos capítulos, certeza. Porque quando a gente lembra que ainda tem mais 3 anos, né, Marcos? Então, muita coisa pode acontecer. Estamos no mês 9. Vamos seguir em frente, vai. Nessa última semana, a Apple publicou os betas de desenvolvedores e também os betas públicos do 26.1 de tudo, né? E teve coisas que o Felipe achou, teve coisas que eu publiquei no Night 5 Mac também que vão acontecer, estão chegando, estão lá no sistema. Mas antes de falar sobre isso, eu vou agradecer a Gorilla Shield, que está mais uma vez patrocinando o A Fonte e que segue oferecendo 5% de desconto cumulativo com os descontos do site, se você for em gorillashield.com.br e usar o cupom GHZ no checkout para comprar a infinidade de capinhas que eles têm para tudo quanto é celular, películas também, fone de ouvido de todos os jeitos, então é o headphone grandão, earbud menorzinho, Bluetooth total, né? Tem fone com fio também, tem o Bluetooth que só liga um fio no outro, carregador tem de carro, tem por indução, tem para Android específico, tem para iPhone específico, tem o portátil, tem o turbo de tomada, cabo também tem de tudo quanto é jeito, né? Tem o Lightning, tem micro USB, tem o USB-C, tem outros cabos, tem adaptador de todos para todos. Você consegue, eu não vou prometer nada aqui, mas você consegue fazer muita coisa juntando todos os adaptadores que eles têm. Para notebook tem acessório também, né? Um elevadorzinho,
uma base elevatória que eu uso no meu MacBook Pro e é incrível como faz parte hoje do MacBook. Se eu tô sem isso, parece que ele tá enterrado na mesa, que é horrível de digitar. Eles acabaram de lançar, falando em fone Bluetooth, os earbuds Hybrid, que tem um donglezinho USB-C e eles são Bluetooth também. Eles têm mala de viagem, tem a mala Survivor também, que você consegue inclusive fazer ali o ensacamento das roupas a vácuo para poder ocupar menos espaço. Vai lá em gorillashield.com.br, usa o cupom GHZ no checkout e você ganha 5% de desconto cumulativo com os descontos do site. Muito obrigado a Gorilla Shield pelo patrocínio de mais esse episódio do A Fonte e pelo apoio a toda a Gigahertz. Valeu, Gorilla Shield! Muito bem, descobertas de betas. Nessa semana eu vou passar por um rapidinho aqui, eu não sei se o Felipe tem muito a dizer sobre isso, eu não tenho, só vou explicar o que é. Que o Image Playground, aquela IA desenhista que a Apple lançou, que era meio mais ou menos, ela colocou integração com o ChatGPT, o que é bacana, na atualização dos 26 agora que saiu, e além de ter os filtros já pré-definidos, então festa, sei lá, circo, coisa assim, tem também tema livre. Tem o prompt lá que você manda e ele cria a foto com o acabamento do ChatGPT com as 18 etapas e camadas de segurança que a Apple colocou para ninguém desenhar coisas absurdas e usar pro mal. Né? Lá agora no código está previsto mais IAs de terceiros além do ChatGPT. Não diz quais são. Aí na matéria que eu publiquei no Night 5 Mac tem, por exemplo, a hipótese minha, né? Seria legal o Google, por exemplo, que eles têm esse modelo que é o Nano Banana, que o pessoal está se divertindo, que é o Gemini Flash 2.5 Image, que tem um acabamento bacana, ele é rápido, que é legal também, né? Existem outros, Black Forest Labs faz um excelente trabalho, Crea AI faz um excelente trabalho, tem muita IA, não dá para saber se são terceiros que você vai poder plugar ali, imagino que não, ou se são acordos que a Apple está fazendo, mas é mais um lugar, né, que ela está expandindo ou se preparando para expandir a parceria que ela tem além da OpenAI, o que eu acho uma excelente notícia. Ah, com certeza. Inclusive, já faz tempo que tem rumor que a Apple tá para expandir a Apple Intelligence de modo geral para mais provedores de IA, tanto que Google já era esperado há um tempo, até onde a gente sabe, acabaram segurando mais por conta daquela questão que o Google também estava sendo investigado, tinha um acordo do Google e Apple, então ficou ali meio em off, mas eles já vêm se preparando, então acredito que essa adição no código é mais um passo em direção para estar tudo no jeito, para quando eles fecharem ali um acordo, só virar a chavinha e já conseguir liberar isso para os usuários o quanto antes, e quanto mais opções, melhor mesmo, porque os modelos da Apple são bem fraquinhos, vamos ser sinceros. Eu não sou de ficar brincando com o Image Playground, mas de vez em quando... Esses dias a gente foi fazer uma graça no grupo do iMessage, eu, o William, Adoro, abraço para vocês, inclusive. Aí eu falei, tipo, faz um que dá pra você, dentro do iMessage, que agora tem os wallpapers, você consegue criar um wallpaper lá dentro com o Playground. Eu falei, faz um wallpaper de caminhãozinho. Cara, o caminhão sai todo deformado, com a janela embaixo, sem pneu, é um negócio absurdo. E é uma coisa tão básica que me lembra, assim, quando a gente tava falando de IA generativa 2 anos, 3 anos atrás, que saía aquelas coisas, aquelas atrocidades. Hoje todas as IAs estão fazendo coisas muito boas e a Apple está fazendo caminhão com janela torta. Então, é triste. Então, que adicionem boas opções, pelo menos, para os usuários, né? Pois é, tomara que isso venha. Vai ser bem legal se vier mesmo esse do Google, mas tem isso. Não dá para imaginar que vai dar para fazer qualquer coisa, porque a Apple coloca muita coisa de segurança para não ter nenhum tipo de abertura para uma imagem abusiva, uma imagem absurda de algum jeito, né? Agora, a outra coisa que ela está implementando no sistema, e isso eu estou muito empolgado. Isso é uma coisa, eu escrevi sobre isso há pelo menos mais de um ano, algumas vezes no Mac Magazine, sobre como seria bacana se a Apple adotasse o MCP da Anthropic. O MCP eu já falei algumas vezes aqui, mas para quem está escutando hoje, primeiro, bem-vindo, bem-vinda. O que é o MCP? É um protocolo que a Anthropic desenvolveu para fazer o meio de campo entre plataformas que a gente usa, então um Google Docs da vida, o Slack, coisas que os humanos usam ali, e as ferramentas de IA, um ChatGPT, o próprio Claude, insira seu LLM favorito aqui. Né? Então é como se fosse, por exemplo, o protocolo de troca de e-mail, lá, o SMTP, um POP da vida, web, HTTP, esse é o protocolo, né? O MCP é para isso. Então precisa que você tenha servidores que ajudem a fazer a conexão. Eu vi alguém comparando com USB, que eu achei ótimo também. O que é USB? É um protocolo, é um padrão que os fabricantes de computador adotam, os fabricantes de acessórios adotam,
e você usa por meio do protocolo USB essa interface. O MCP é isso, tá? Ele cola uma coisa na outra. Então, o que a Apple está fazendo? Está implementando o MCP junto dos Siri Intents, lá dos App Intents, que já tinha faz um tempão, não colou, ela junto das coisas de IA que ela colocou, os App Intents, não é Siri Intents, desculpa, né? Que é uma forma dos desenvolvedores, eles deixarem expostos ganchos de funções dos aplicativos deles para que a IA da Apple, na época seria só, pudesse puxar isso e você poder saber que hora que chega o voo da minha mãe, aquele exemplo que eles deram que nunca virou verdade, né? Então isso era só o Spotlight, também conseguir pescar coisa dentro do app. A Apple está implementando o MCP para que isso seja expandido, para que os LLMs também consigam, por meio desse jeito que a Apple já fez que é seguro, poder conectar os LLMs direto a aplicativos. Isso é muito poderoso. O potencial disso é absolutamente gigantesco. Quer um exemplo besta que eu vou dar aqui? O iFood não prometeu isso, tá? Sou eu falando tecnicamente, da parte técnica, o que é possível fazer. Você conversar, escuta, não sei o que eu vou pedir, eu tava afim de um mexicano, mas um mexicano novo, que eu não tenha comido ainda, quero uma coisa que seja meio nova aqui na cidade, que eu não tenha experimentado ainda. Daria para fazer, as informações todas estão lá, né? Então, coisas que já dá para fazer, por exemplo, se juntar, eu vi o Notion anunciando esses dias também. Você pega o que está no Slack, joga aqui no Notion, faz uma tabela com isso, analisa o sentimento do feedback das pessoas e já direciona o suporte, pedido de suporte para cada um da equipe aqui, com base no que a gente lida. Aí faz a reunião, tem coisa resolvida, pega a transcrição da reunião, atualiza aqui os chamados de suporte para falar o que já está resolvido, para a gente saber o que já está. Então tem muita coisa que dá para fazer, você pegando as IAs e interagindo dessa forma. No fim das contas, que o desenvolvedor está pensando, mas não é igual a API? É. Mas é de uma forma que ela é um pouco mais difusa, porque esse é o poder dos LLMs, né? Deixa você falar em linguagem natural, então o poder disso é gigantesco. A Apple adotar o MCP vai ser uma virada de chave gigantesca para o MCP, porque aí mais aplicativos, mais devs vão adotar, porque agora não é só Mac, é iPhone também. iPhone e iPad Mac vão poder acessar isso. Vai ter demanda. Mesmo que a pessoa não saiba como, vai ter demanda. Tipo, imagina você não dá suporte a e-mail. É mesmo que tem que dar suporte a e-mail, né? Vai ser isso. Tem que dar suporte a MCP. Isso é muito legal e muito poderoso. Estou muito empolgado, como espero que dê para ver aqui. Ainda é bem incipiente. Está começando a ter essa estrutura ali. Mas olha, mal vejo a hora. E eu previ isso há mais de um ano. E os Manela falaram, tá louco. Não tava. Vem aí. É um bom sinal ter já esse indício no código. Quem sabe já vem no 26.4, que é quando a gente espera que a Apple finalmente vai entregar a carangueja V2, V3, sei lá em qual V que tá dentro da Apple nesse momento, mas a nova carangueja com inteligência. E realmente já tem hoje, né, os App Intents, que eles já se integram em partes do sistema. Então, no Spotlight, no Shortcuts, a Apple vai usar os App Intents como base para a nova carangueja, para ter essas ações dentro de aplicativos, mas como o Marcos falou, se você junta com LLM, dá para falar de um jeito muito mais natural. Você não tem que falar o comando certinho, senão a carangueja não sabe o que você quer e se perde ali. Então, o potencial é muito grande e eu espero que venha logo, porque é bem legal mesmo. Nossa, tô empolgadíssimo com isso. Espero. Mal vejo a hora. E tá lá, já tá no sistema um pedaço. Eu vi até o Federico Vittiti comentando também, então não sou eu aqui só falando uma coisa que talvez não deveria, né? Já tá no mundo isso aí. É um framework novo, chama Doors, que eles estão colocando lá no sistema. Então, vai rolar. Isso é muito bacana, né? Agora teve uma coisa que o Felipe Espósito, fuçando no código também no sistema, descobriu que a Apple resolveu fazer uma mudança de nome, que pelo menos pra mim, indica também uma mudança um pouco maior de propósito, de estrutura. O que você achou? Com certeza, eu encontrei uma mudança ali no código do 26.1 que indica que a Apple está mexendo na parte de patches de segurança. Para quem voltar um pouquinho atrás, deve se lembrar que a Apple lançou já faz bastante tempo, na verdade, as Rapid Security Responses, que são respostas rápidas de segurança que ela consegue lançar para o iOS sem precisar lançar um iOS inteiro. Porque geralmente quando a Apple precisa corrigir um bug, precisa fechar uma brecha de segurança, ela tem que lançar uma build nova do iOS, manda essa build como atualização, que daí vem o 26.0.1 ou qualquer coisa. Mas fazer uma build nova do iOS para corrigir um bugzinho, às vezes, exige mais tempo. Por mais que a Apple tenha uma equipe e tal, não é só apertar um botão e tá feito. Então tem um processo a mais ali que com essas Rapid Security Responses
a Apple conseguia basicamente corrigir só aquela brecha e mandar esse patchzinho que corrige só isso para os iPhones, iPads, Macs, enfim, os dispositivos dela. Só que já faz bastante tempo, a última vez que a Apple lançou uma atualização rápida de segurança foi em julho de 2023, e na época deu bastante problema, porque essa atualização, ela quebrou o Safari para algumas pessoas, acho que foi questão de certificado, que a Apple estava corrigindo um problema de segurança, mas aí essa correção quebrou o Safari para as pessoas e na época ela teve que reverter a atualização, tirou do ar, foi uma confusão. Desde então ela não lançou mais uma atualização rápida de segurança. Só que agora, pelo que a gente encontrou nos códigos, a Apple está fazendo um rebranding dessa função. Então o Rapid Security Responses agora se chama Background Security Improvements. A opção ainda não está disponível para quem instalar o Beta 1, mas já está tudo explicado lá no código como que funciona. E a ideia é bem parecida, que é entregar patches de segurança sem precisar de uma versão nova do iOS. Só que, com base no código pelo menos, ao contrário das Rapid Security Responses que você tinha que ir nos ajustes, concordar em instalar, baixar, e aí o seu telefone reiniciava e você estava com esse patch, esse novo modelo de Background Security, como o nome sugere, vai ser algo baixado em segundo plano, silenciosamente. Seu celular vai baixar o patch, vai instalar sem precisar reiniciar o celular, muito provavelmente. E a Apple vai conseguir reverter essa atualização também em segundo plano se alguma coisa quebrar. Então, deu errado, ela consegue reverter só o pedacinho do código que está errado, e aí o seu iPhone volta a se comportar como ele estava antes. Novamente, ainda não está disponível, mas isso é muito bom, porque a Apple vai conseguir corrigir brechas mais rapidamente. E também, claro, isso traz vantagens para todo mundo, para o usuário que vai conseguir ficar com o aparelho mais seguro sem ter que ir nos ajustes, porque muita gente não fica indo procurar atualização nos ajustes. Atualiza o iPhone quando dá vontade no celular de baixar a atualização sozinho. Então, nesse caso, é ponto positivo para todo mundo. Uhum. É interessante como só uma mudança de nome já ajuda a definir melhor o que vai fazer, e ela própria percebeu que talvez existisse um jeito mais eficiente de oferecer um jeito mais rápido de corrigir quando o bicho pega mesmo. A correção que precisa ser distribuída rápido. Existe sempre o risco de o CrowdStrike da vida, né? De você botar uma atualização no ar que dá uma quebradinha para todo mundo, mas suponho que quando a Apple for usar isso aí vai ter um pouco mais de cuidado, né, para coisas mais pontuais. Então achei interessante, é um ajuste semântico, mas que ainda assim também ajusta o próprio funcionamento da função. Bem legal. Agora, para finalizar o episódio, teve uma coisa que vai ser engraçado não, né? Curioso que esse papo que a gente vai falar agora, ele vai juntar um pouquinho com lá em cima, que a gente falou na Europa, eu pus lá em cima porque está em cima na pauta, que é uma descoberta que o Felipe fez em relação ao Apple Watch. O que você achou? Essa descoberta é bem interessante porque também encontrei no código do 26.1 Beta um novo recurso chamado Notification Forwarding, que seria redirecionamento de notificações. E a ideia, pelo que a gente encontrou nos códigos, é basicamente a possibilidade de você mandar as notificações do iPhone para outros aparelhos não Apple. Porque hoje, se você tem um Apple Watch, as notificações aparecem no Apple Watch. Se você tem um Mac, as notificações também sincronizam com o Mac. Mas para quem tem smartwatches de outras marcas, ou até computador Windows, que eu sei que a Microsoft já lançou uma gambiarra deles, que você consegue linkar seu iPhone via Bluetooth, ele pega as notificações, mas é bem trabalhoso fazer isso, é bem tricky, nunca funciona de um jeito muito bacana. Isso dá a entender que a Apple vai lançar em breve um recurso, também não está disponível no Beta 1, mas que esse recurso vai permitir que as notificações do iPhone sejam enviadas para esses dispositivos não Apple de um jeito mais funcional, prático, simples e que funcione. E a gente também encontrou uma nova framework, uma API, chamada Accessory Extension, e essa API tudo indica que ela vai ajudar, vai facilitar o emparelhamento também de dispositivos de terceiros, como por exemplo um smartwatch de outra marca. Então a ideia aqui é essencialmente isso, parece que a Apple está preparando o terreno para suportar melhor acessórios não Apple. Só que aí tem um asterisco. Primeiro, isso não está disponível no beta, como eu já falei, então não dá para a gente saber exatamente como funciona, mas não é difícil de imaginar que a Apple está fazendo isso por conta da União Europeia, que exigiu que a Apple fizesse, inclusive. Uma das últimas exigências foi que a Apple
abrisse mais o iOS para acessórios de terceiros, para que facilitasse o emparelhamento com o smartwatch, para que fosse possível pegar as notificações do iPhone e passar para esses aparelhos. E conhecendo a Apple, tem altas chances desses recursos serem exclusivos para iPhones da União Europeia. Eu acharia super interessante que estivesse disponível globalmente, mas eu não ficaria surpreso se fosse algo exclusivo para os iPhones europeus. A primeira coisa que eu pensei foi nessa lei mesmo, que a gente discutiu sobre isso, acho que tanto aqui quanto no ADT, que o pacote novo de leis obriga que fones de ouvido possam oferecer a mesma integração que existe com o sistema hoje em relação aos AirPods. E aí, volta o quê? Ela não lançou lá a tradução em tempo real na Europa, porque os AirPods oferecem isso, então teria que oferecer para todo mundo. Então, se não lança, não oferece para ninguém, não está ferindo a regra. Basicamente isso que a Apple está colocando ali, né? Vamos ver se lá... Ia ser curioso a Europa obrigar ela a lançar uma função e obrigar ela a fazer essa função funcionar com todo mundo, né? Pode ser que aconteça. Então, tempos interessantes, né, que a gente está vivendo, né? Então, nesse caso específico, é de relógio, os acessórios de terceiros teriam o mesmo tipo de integração com o sistema do que o Apple Watch. Não imagino que ela vá fazer isso abertamente para o mundo inteiro de bom grado. Vai ser mercado a mercado... O que a gente tá vendo com a App Store, né? Ela briga. Se perder, ela vira chavinha. Porque ela já teve que fazer isso na Europa, então já tá meio pronto, né? Então, tem o rumor de que aqui no Brasil, mês que vem, é o terceiro prazo final da briga dela com o CAD, negócio do Mercado Livre. Talvez seja, né? Mas vamos ver. A gente fala sobre isso se acontecer, né? Então, tem isso aí dela virar a chavinha. Tem a Meta, por exemplo. A Meta tá brigando também pra trazer para os Estados Unidos. E isso porque aí... dá para mostrar nos óculos, notificação e etc. E a Apple fala que não, porque o jeito que é montado, ela não tem acesso à notificação. É o aparelho que tem uma diferença aí, né? Para que isso seja repassado para o Facebook vai ter que ter acesso à notificação. Aí fica uma coisa que não é privada, né? Mas ela está estruturando isso porque ela já sabe que essa briga está perdida e por isso que ela publicou a carta lá falando, vocês não querem deixar para lá, gente? Que bobagem! Então, minha expectativa é que ela vai ser obrigada a implementar isso. Eu acho, da forma como está sendo colocado para ser implementado, eu acho ruim do ponto de vista de privacidade, né? A gente sempre fala, pensa no Facebook tendo acesso às suas notificações. O que isso significa, né? Então, se ela for obrigada a fazer, teve coisa que ela falou, tem coisa que é ou impossível de fazer, o que vocês estão pedindo não dá para fazer, mas tem coisa que se vocês fizerem vai ser um risco enorme, vai reduzir muito a segurança e a privacidade dos dados que as pessoas recebem no telefone, porque a gente não acessa quando chega no telefone. Mas para dar acesso, vai ter que passar por nós e por terceiros. Aí vocês que lidem com isso durmam bem à noite. Então, o jeito que a Europa está mandando fazer, eu não sei se é o melhor. Mas me parece inevitável que isso vá acontecer e aí vai caber a Apple achar o jeito dela, que nem foi o DMA, né? De implementar a função sem implementar a função, mas falando que está implementando a função. Vamos ver como que os dados ficam no meio desse caminho, né? Mas se ela está colocando isso já no sistema, quer dizer que ela já sabe que ela vai ter que implementar mais cedo ou mais tarde e já vai deixar meio pronto isso aí, né? Vamos ver. E excelentes achados, Felipe. Inevitável, né? Tudo inevitável. Exato. Muito bem, para achar os links de tudo que a gente comentou no episódio, vai em gigahertz.fm/afonte/171 ou também nas notas do episódio do seu player de podcasts. Obrigado a vocês que deixam reviews, avaliações, que mandam follow-ups, mandam comentários, mandam perguntas e que recomendam o A Fonte para mais gente ainda. E obrigado a você, Felipe, por semana após semana ajudar a gente a fazer sentido do que está rolando lá de Cupertino, onde você vai estar pertinho, aparentemente, na semana que vem. Valeu, Marcos, e obrigado à audiência por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio do A Fonte. Se você quiser me encontrar nas redes sociais pra gente bater um papo, é só me procurar no @felipe.exposito lá no Instagram e no Threads. Beleza, para falar comigo, MVC Mendes nessas redes, apresento por aqui o Área de Transferência e o Área de Trabalho, apresento para a Alura o IA sob controle e vocês me encontram no 9to5Mac. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta com um convidado especial na segunda que vem. Um abraço e até a próxima.